Então eu vou passar. Tá bom, então. Então eu vou passar o ensinamento da Páscoa next week. Nem sei quando que é, irmãos. Ai, vergonha. Marcos capítulo 6, iniciando no versículo 1. Nessa minha Bíblia, que é uma versão mais antiga, é Jesus prega em Nazaré e é rejeitado pelos seus. Tendo Jesus partido ali, foi para a sua terra, e os seus discípulos o acompanharam. Chegando o sábado, passou a ensinar na sinagoga. E muitos, ouvindo-se, se maravilhavam, dizendo: de onde vem a este estas coisas? Que sabedoria é esta que lhe foi dada? E como se fazem tais maravilhas por suas mãos? Não é esse o carpinteiro, filho de Maria, irmão de Tiago, José, Judas e Simão? E não vive aqui entre nós suas irmãs? E escandalizavam-se nele. Jesus, porém, lhe disse: não há profeta sem honra, senão na sua terra, entre os seus parentes e na sua casa. Não pôde fazer ali nenhum milagre, senão curar uns poucos enfermos, impondo-lhe as mãos. Admirou-se da incredulidade deles, contudo, percorria as aldeias circunvizinhas a ensinar. Chamou Jesus os 12 e passou a enviá-los de 2 a 2, dando-lhes autoridade sobre os espíritos imundos. Ordenou-lhes que nada levasse para o caminho, exceto apenas o bordão. Nem pão, nem alforje, nem dinheiro. Que fossem calçados de sandálias e não usassem 2 túnicas. E recomendou-lhes: quando entrardes em alguma casa, permanecei aí até vos retirardes do lugar. Se nenhum lugar não vos receber, nem vos ouvirem, ao sair dali, sacudi o pó dos vossos pés, em testemunho contra eles. Então, saindo eles, pregavam ao povo que se arrependesse. Expeliam muitos demônios e curavam numerosos enfermos, ungindo-os com óleo. Até aqui, irmãos. Amém. Glória a Jesus. Nesta passagem, irmãos, Jesus ele já tinha iniciado o seu ministério, batizado, tentado no deserto, e já tinha, irmãos, recrutado os seus discípulos. Já tinha feito, irmãos, alguns sermões e já passou a ensinar. Já tinha saído do monte, já tinha passado por, irmãos, por Genezaré, já tinha curado um endemoniado, né, o Gerazeno, já tinha ido até a filha de Jairo, irmão, já tinha mandado a palavra de libertação, e já tinha começado a fazer, irmãos, a ministrar o seu ministério. Irmãos, e ele estava voltando, estava perto da sua residência onde vivia sua mãe. Não sabemos aí se José ainda era vivo, irmãos. A Bíblia já não cita mais ele. Quando Jesus iniciou o ministério, possivelmente ele já havia passado. Por quê, irmãos? Porque os homens naquele tempo não era igual a nós, que temos a expectativa de vida de 80 anos. Naquele tempo, a expectativa de vida de um homem, irmãos, no tempo de Jesus, era 50 anos, 56, 57. Irmãos, o homem que vivia 70 anos vivia muito. Até a Bíblia fala, né, que passados 70, nossa vida útil até os 70, passou disso é cansaço e fadiga. Mas, irmãos, aqui nós estamos falando de pessoas pobres, pessoas com trabalhos braçais, que morriam às vezes de algum acidente, irmãos, porque o pai de Jesus, José, era carpinteiro. Mas não era carpinteiro, irmãos, carpinteiro de fazer, irmãos. A gente pensa carpintaria, principalmente no Brasil, a gente pensa fazer mesa, né, fazer cadeira. Não, irmãos, a carpintaria, como aqui na América, é o trabalho bruto, irmãos. É onde faz as estruturas das paredes das casas, né, onde faz as paredes, é onde faz tudo. Então é o carpinteiro. Então possivelmente o pai de Jesus, irmãos, ele podia fazer alguma mesa, mas a carpintaria era carpintaria pesada. E naquele tempo, irmãos, quem trabalhava nesse serviço braçal, irmãos, morria mais cedo devido aos riscos das profissões ou também ao esforço excesso
Alguns ficavam inválidos, irmãos, ficavam paralíticos, de cair alguma coisa, de se acidentarem. Portanto, naquele tempo, irmãos, via muito paralítico, né? Alguns eram de nascença, alguns foi por acidente. E Jesus, irmãos, começou a curar, irmãos, alguns desses. Então aqui, irmãos, nesse versículo aqui, onde nós lemos, começou assim: Jesus, tendo partido dali, aonde ele estava, ele foi voltando ali para Nazaré, na sua terra, os discípulos foram com ele. Então ali eles chegaram no sábado e passou a ensinar. Chegando o sábado, ele passou a ensinar na sinagoga. E muitos ouvindo, maravilharam-se, dizendo: de onde vêm estas coisas? Que sabedoria é esta que lhe foi dada? E como se lhe fizeram tais maravilhas por suas mãos? Então, irmãos, eles viram os sinais. Viram, irmãos, o sermão que o Senhor Jesus deu ali na sinagoga. Viram, irmãos, que a sabedoria que tinha ali era uma sabedoria diferente. Viram os milagres, ouviram falar dos milagres. Mas o Senhor Jesus não tinha feito ainda na sua terra. Então, chegando na sua terra, irmãos, lá maravilharam-se dele. Mas aqui no versículo 3 ele já fala: mas esse aí não é o carpinteiro, filho de Maria? Irmão de Tiago, de José, de Judas e Simão? E não vivem aqui entre nós também as suas irmãs? E escandalizavam-se nele. Irmãos, eles viram que Deus estava usando de Jesus, que Jesus era diferente, que Jesus curava, mas ao mesmo tempo entrou nele a contradição. Mas esse aí, Jesus, esse aí não era aquele que o seu pai era carpinteiro? Que trabalhava nas construções? Como pode sair alguma coisa boa de uma família de baixa renda, de baixa expectativa? Né, irmãos? Como pode sair alguma coisa boa? Essa família não tem o sangue nobre, não está bem conectada, não obtiveram bons estudos na sociedade? Como pode essa sabedoria? De onde que vem? Será que esse não é um paroleiro? Será que ele não está falando palavras enganosas? E quem estava ali, irmãos? Eram pessoas que conheciam a infância de Jesus. Por isso que a gente começa a ver, irmãos, que Jesus, até o seu ministério, olhando por esta parte bíblica, ele teve uma vida normal. Ele foi uma criança normal, ele foi um adolescente normal, e ele começou, irmãos, a manifestar, irmãos, quem ele era a partir do seu ministério. Porque eles estavam: mas esse aí cresceu no nosso meio, não é aquele menino, né, aquele ranhento lá que jogava peão aqui? Vamos trazer uma tradução minha, né, irmãos, mais atualizada. Não é aquele menino que jogava bolinha de gude, jogava peão, né? Então, irmãos, Jesus era uma pessoa, irmãos, até iniciar o seu ministério, um verdadeiro homem. Por isso que a palavra faz bem a separação: verdadeiro homem e verdadeiro Deus. Como as crianças pregaram, o anjo Gabriel falou para Maria, falou: olha, você vai ter um filho. E esse filho, ele vai ser o Salvador do mundo, aquele que é prometido. As mulheres não tinham conhecimento da Torá, irmãos, como os homens, porque eram os meninos que iam para a escola da Torá. Por isso que Paulo fala: as esposas que não estão entendendo a pregação do evangelho, depois elas vão e perguntem para os seus esposos. Que fosse um homem, irmãos, que estivesse naquela posição, ele ia saber quem que era o Salvador do mundo, quem era o Messias prometido. Então Gabriel falou: não, esse é o que está prometido. Falou para Maria. E a Maria falou para ele: mas como posso eu ficar grávida? Irmãos, calcula-se que Maria, irmãos, ela tinha de 12 a 13 anos. Como pode eu ficar grávida se ainda não conheço nenhum homem? Ela já era prometida, irmãos, porque os casamentos eram assim, eram prometidos. E na idade que a mulher, irmãos, tinha o período fértil, ela era oficialmente uma mulher e ela já estava pronta para cumprir a promessa, para casar-se com aquele que foi prometido. Era a cultura, irmão, judaica. Era a cultura do tempo. Hoje, se uma menina casar com 12 anos, irmãos, a pessoa vai presa. E José, irmão, já era um homem mais velho. Você vê aqui, ó. Depois nós vamos passar aqui que Jesus tinha meio irmãos. Ninguém fala que tinha vários irmãos, mas nem todos eles eram filhos de Maria. Ninguém sabe ao certo. Mas o que se sabe, o que mais ou menos a entender, irmãos,
que eram meio-irmão de Jesus, eram filhos de José. José, por algum motivo, ou ficou viúvo e resolveu, irmãos, né, fazer um acordo para casar com Maria. Então esse é o contexto correto da palavra, irmãos, para que nós venhamos a entender o contexto que Jesus nasceu. Maria falou, mas como posso eu gerar um filho se ainda não conheço o homem? Então, irmãos, Gabriel falou, o Espírito Santo descerá sobre ti. E o Espírito Santo, como uma nuvem, irmãos, desceu sobre a cabeça dela. E ali, irmãos, inseminou Jesus dentro dela. Então Jesus não teve, irmãos, inseminação de um homem, mas do próprio Deus através do Espírito Santo. Isso significa que Jesus não tem genealogia adâmica? Não, irmãos, ele tem. Ele tinha uma mãe. Por isso que na Bíblia nós temos duas genealogias. Uma possivelmente a de Maria e a outra possivelmente de José. E as duas, irmãos, elas se iniciam lá em Adão e Eva. E as duas, irmãos, têm Davi como descendente. Tanto da parte de Maria como da parte de José. Mas Jesus não era descendente consanguíneo de José, mas do próprio Deus, irmãos, porque foi o Espírito Santo o que dá a vida, que resolveu, irmãos, não usar do homem para dar a vida naquele momento, dando a vida o próprio Verbo, encarnando no ventre de uma mulher, irmãos, se tornando o Emanuel, Deus conosco. O Verbo se fez carne, por isso, pela palavra, Jesus foi gerado dentro do ventre de Maria. E é esta palavra, irmãos, que o Senhor dá através das Escrituras e através da explanação das Escrituras, é que vai gerando, irmãos, Jesus dentro de nós dia a dia. Através de quem? Do Espírito Santo. Não foi o Espírito Santo que baixou sobre Maria? O Espírito Santo que Jesus deixou conosco, na nossa mente, irmãos, ele vai dentro de nós gerando Cristo. Não mais a semente adâmica, não mais o espelho adâmico, mas daquele que é de Jesus, ele vai gerando, irmãos, o espelho, a semente de Cristo dentro de nós. A conversão é, irmãos, Cristo sendo, irmãos, gerado dentro de nós, diariamente crescendo. Quando Jesus, irmãos, começa a gerar dentro de nós, tudo começa a ser diferente. Significa que as nossas práticas vão mudar, irmãos? Muitas das nossas práticas vão mudar instantaneamente. Algumas vão mudar, irmãos, progressivamente. Por quê, irmãos? Porque a graça de Deus dentro de nós não é assim. Eu batizei e agora eu sou um santo. Agora eu já sei tudo. Não, irmãos. O batismo é a confissão de fé pública. Olha, eu aceito Jesus, eu vou e batizo. É o símbolo do novo nascimento. Quando o menino nasce, ele nasce perfeito? Ele nasce perfeito, irmãos? Não. Ele nasce como um menino. Ele não pode comer alimento ainda, tem que tomar o leite. Depois vai fortalecendo o organismo, vai se formando. Aí ele já pode se alimentar de alguns alimentos, irmãos, não sólido, mais pastoso. Depois ele vai se alimentando de alimento mais sólido, até que seu organismo está preparado para ele comer a comida que nós comemos hoje. O entendimento igual, irmãos. A fala, tudo progressivamente. Assim também a graça em nós. Ela é progressiva. Ainda significa o quê? Que eu ainda tenho, irmãos, características do velho Adão dentro de mim. Porque isso está, irmãos, na minha carne. E eu, irmãos, e o destino da carne, todo mundo nós sabemos. Do pó veio, ao pó retornará. Isso aí, irmãos, é certo. Todo mundo que tem consciência, que já adquire uma consciência, sabe que nós vamos morrer um dia. Nós não sabemos quando. Mas quando Cristo vem e falou, eu quero que vocês tenham vida e vida em abundante, Jesus também não fala só dessa carne. Ele fala da vida progressa que o Espírito Santo vai fazendo dentro de nós, nos aumentando em conhecimento, não do que é terreno, mas aquilo que vem do alto. Então, irmãos, vejam só, como até, irmãos, o sentimento de amor que nós temos foi distorcido.
Nós achamos que amor, irmãos, quando nós casamos, amor é aquilo ali que nós sentimos, aquela paixão, aquele fogo, aquela atração física. E isso não tem nada a ver com amor, irmãos. Amor é convivência diária. É um se modelando ao outro, uma só carne. Um, irmãos, se aperfeiçoa no outro. Um, irmãos, principalmente, aceitando os defeitos do outro. Por isso que casamento, irmãos, quando ele começa, há muitas brigas, muitas disputas. Porque um foi criado de uma forma, outro foi criado de outra. Há muito. Mas com o tempo, irmãos, quem, irmãos, vai suportando essas afrontas, quem vai se humilhando a si mesmo em prol de uma vida em paz, o casamento vai tendo menos atrito. Você vê que um casal já que tem seus 30, 40... Não que não vai ter atrito. Mas, irmãos, em vez de ter... Né, vai diminuindo, irmãos, como que eu falo para você? Vai diminuindo o número de atritos. Então a pessoa já sabe o caráter do outro, já sabe como que o outro é, releva algumas coisas para o bem do lar. É assim também, irmãos, a nossa natureza, irmãos. Muitas das vezes tem coisas, tem carnalidades que o Senhor não tira de nós. Paulo não falou, ele tinha um espinho na carne, a qual não relata o que é, e ele pediu para o Senhor tirar, e o Senhor falou, a minha graça vos basta. Por quê? Porque é a graça que vai nos modelando e vai tirando na hora certa, não é forçado para que os outros vejam, não é aqueles que fazem o jejum e ficam desfigurados como os fariseus, os que, irmãos, cortavam a própria carne para se dizerem mais santos, falavam em língua nas sinagogas para parecerem mais santos, para que os outros vissem que eles eram homens de Deus. Não é isso a graça de Cristo. A graça de Cristo, irmãos, é nós nos modelando diariamente, nós evoluindo diariamente, a conversão trabalhando em nós diariamente, o Espírito Santo nos modelando diariamente. Somos pedras brutas, irmãos, somos joias preciosas, mas a joia, irmãos, ela não é encontrada lapidada, nem cortada e nem polida. Sabe como é você encontrar uma pedra preciosa? Sabe, nenhum? No rio, nos lugares que tem atividades vulcânicas, diamantes, rubis, esmeraldas se encontra no carvoeiro, diamante se encontra no carvoeiro. E qual que é a diferença do diamante para o carbono? É que o diamante suportou a pressão da terra, suportou a pressão do manto e foi se transformando num diamante. Mas quando você pega a pedra, irmãos, ela não está pronta. Por mais que ela já tenha tido milhões de anos para se formar. Ela está lá, irmãos. Quem não conhece, irmãos, ela está no meio de outras pedras. Ela está no meio debaixo da terra, ela está no profundo. E quem pega a pedra e não tem conhecimento, joga fora, irmãos. Joga fora. Mas quando, irmãos, a visão, ela é, irmãos, periférica de quem tem conhecimento, pega aquela pedra e fala, isso aqui é uma pedra de grande valor. Mas isso tem que trabalhar nela, e tem que cortar ela, irmãos. Tem que, irmãos, modelar ela, tem que fazer a lapidação. Depois tem que fazer, irmãos, o brilho nela, tem que dar o brilho. E passa por todo um processo, algumas pedras são queimadas, passam no forno, irmãos, para adquirir melhor cor. E nós somos as joias preciosas da coroa do Senhor, irmãos. Toda a humanidade. Mas nem toda a humanidade vai ornar a coroa do Senhor, irmãos. Nem todos deixam se lapidar. Nem todos, irmãos. O Senhor colocou uma preciosidade dentro de cada ser humano, irmãos, que é a vida. É a vida. Mas muitos, irmãos, eles se deixam dominar pela semente adâmica, pela carnalidade. Não conseguem entender, colocam os prazeres nas coisas da terra, né? Colocam o prazer na bebida, colocam o prazer nisso, colocam o prazer naquilo. E não conseguem entender, irmãos, que estão fazendo mal, estão antecipando a sua própria morte carnal. Né, irmãos? Porque tudo isso faz mal para o seu próprio corpo. Então, irmãos, olharam para Jesus e falaram, mas esse aí não é o filho do carpinteiro José? Não estão os seus irmãos? Esse aí, os irmãos dele não é José, Judas e Simão? Não vivem entre nós as suas irmãs? Jesus tinha irmãs, irmãos. E escandalizavam-se nele.
Ah, mas como que ele aprendeu essas coisas, se ele saiu daqui do nosso meio? O nosso meio é uma cidade de gente simples, de agricultores, de homens, de trabalhadores braçais. Onde que ele aprendeu isso aí? Não, isso aí é um enganador. Ele não tem conhecimento para estar pregando para nós. Era isso, irmãos, que eles estavam falando. Aí nós vamos no versículo 4. Jesus, porém, lhes disse: não há profeta sem honra, senão na sua terra, entre os seus parentes e na sua casa. O que Jesus está querendo dizer, irmãos, com isso aqui? Que aqueles que nos conhecem, irmãos, são os primeiros a nos rejeitarem. Por quê, irmãos? Porque aqueles que nos conhecem, eles conhecem. Irmãos, é muito fácil eu ver um pastor, veja só, presta atenção. Vocês que vão assistir esse culto depois. É muito fácil vocês verem o irmão Tiago pregando aqui na internet. O irmão Tiago parece perfeito. Por quê? Porque eu estou pregando a palavra de Deus. Não sou eu que sou perfeito. Mas é a palavra de Deus que é perfeita. E que o Senhor está dando a exortação pelo Espírito Santo. Então parece que eu sou perfeito. Mas não, irmãos, a perfeição não está em mim, mas na palavra que o Espírito Santo coloca na minha boca. Eu sou um homem como qualquer outro, irmãos, e muitas das vezes pior do que alguns que estão ouvindo esta palavra. Mas qual é a diferença minha e nossa? Irmãos, é que neste momento aqui, irmãos, eu estou me esforçando para dar o melhor para o reino de Deus. Então essa é a minha função, cada um tem a sua função. Então as pessoas cometem muito desses erros. Ah, mas esse aí vai na igreja, mas esse aí é o pior. Irmão, quem vai na igreja significa que é o melhor. Quem vai na igreja significa que está buscando se melhorar. Não foi assim que os fariseus chegaram para Cristo e falaram, mas o teu mestre, falaram para os discípulos, come com pecador, com publicano, com prostituta. Jesus falou, mas eu vim para os enfermos, eu não vim para os que se consideram santos. Para os irmãos, os hipócritas, porque nenhum homem e nenhuma mulher é santo, irmãos. Nenhum homem e nenhuma mulher é santo. Os seus pensamentos já os contamina. Portanto, Jesus falou, você não precisa, se você cobiçar a mulher do teu próximo, você não precisa nem consumar, só de você pensar naquele ato, você já pecou. Então, para nós, irmãos, é impossível. Se nós nos salvássemos por obras nossas, nós não precisaríamos de um Messias, de um Salvador. Então, para nós, irmãos, é impossível, devido que, irmãos, a nossa mente existir, irmãos, duas naturezas. A natureza adâmica, porque através do que Adão fez, ele corrompeu a mente de todo ser vivo, e não foi só do homem, foi dos animais. Adão, o Senhor falou, por causa de ti, a terra será maldita. Adão alterou todo o andamento da terra, irmãos. O pecado alterou tudo, modificou tudo. Modificou tudo. Tem muita gente que fala, como os testemunhos de Jeová, irmãos, e nessa parte eu concordo com eles. A gente viu isso lá na Arca de Noé, quando os animais, irmãos, já atingiram a natureza de obediência a Deus. Nenhum comeu o outro. Que os animais não comiam uns aos outros, irmãos, mas que começaram a partir do pecado. É uma teoria deles, a qual eu concordo. Mas isso aí, irmãos, se é ou se não é, isso não vai influir na salvação. A forma como que nós pensamos a salvação, irmãos, não vai influir. O que nós não podemos pregar, irmãos, é o que nós cremos. O que a Bíblia se cala, nós devemos nos calar. Não devemos colocar, irmãos, as nossas teorias como sendo verdade absoluta. E muitos teólogos erraram no passado. Calvino, Armínio, Wesley, tentaram, irmãos, fazer uma racionalização da teologia segundo o que eles entendiam. É ruim isso, irmão? Não, irmão, não é ruim. Não é ruim. Só, irmãos, que nós não devemos ficar nessa disputa. Eu sou de Calvino, ou eu sou de Armínio, ou eu sou de Wesley. Como Paulo já advertiu lá atrás, nós temos que ser de Cristo. A nossa unidade final tem que ser cristã. Agora, a forma com que eu penso que é o céu, como eu penso que é, né, a salvação vai ser, como eu penso, isso aí da individualidade de cada um. Então Jesus disse, portanto,
Não há profeta, quer dizer, irmãos. As pessoas que estão perto de mim, os meus amigos, a minha casa, os meus filhos e a minha esposa, pode ser que não, irmãos, não me considere como outros que estão na internet ou quando vão na igreja. Por quê, irmãos? Porque eles convivem comigo diariamente e eles têm acesso à natureza adâmica que está em mim. É assim que funciona, irmãos. Por isso que nós não damos valor. Agora, quando nós vemos na televisão, quando nós vemos no YouTube, parece perfeito. Por quê? Porque ali a pessoa não vai mostrar o seu dia a dia. Veja que nós estamos vivendo num mundo de engano, irmãos. Todo mundo parece perfeito. Os casamentos no Instagram é perfeito. Tudo é perfeito, irmãos. Nem a própria face as pessoas mostram mais, irmãos. Todos, irmãos, se cobrindo de maquiagens. Quando você vê pessoalmente, você fica desapontado. Porque é uma vida que não existe, irmãos. A nossa vida ela é feita de percalços, irmãos. Feito de provações. A maioria da nossa vida, irmãos, é feito de provações. É feito de desafios. Porque é nesse momento que nós crescemos na presença de Deus. Mas nesse meio termo o Senhor nos dá uma vitória, o Senhor nos dá uma bênção para que nós não enlouquecemos. Como a palavra de Deus diz, né? Há muita prova, enlouquece até o sábio. Então Jesus falou, o profeta não tem honra senão na sua terra. Quer dizer, ele vai ser honrado em qualquer lugar, mas na sua terra não. É por isso. Porque as pessoas conhecem o seu dia a dia. E vê que você não é um Deus, irmãos. As pessoas costumam colocar os pastores, os presbíteros, como um semideus, irmãos, como um homem infalível. E não é dessa forma que nós devemos proceder, irmãos. Devemos dar honra para o que ministra bem. A palavra de Deus é bem para o que ministra bem, seja lhe dado duplicada honra ao que ensina bem as Escrituras, honremo-nos na terra. Porque ele será também honrado no céu. Terá uma posição de destaque. Mas o que não ministra bem, irmãos, nem honra dê. Analise as suas pregações, confronte o que não está nas Escrituras. Irmãos, e se ele não se corrigir, irmãos, busque um outro lugar. Busque uma outra pessoa para te instruir. Para que você não venha sendo instruído incorretamente e venha se perder nas instruções. Então Jesus falou, não, mas o profeta não tem. Ele não vai ser honrado na sua terra, nem entre os seus parentes e nem na sua casa. E aí vem no versículo 5. E não pôde fazer ali nenhum milagre, senão curar. Ou seja, orar, ungir alguns enfermos, impondo-lhes as mãos. Quer dizer, aqueles milagres, irmãos, que a Bíblia fala, instantâneo. Em que o paralítico já levantava na hora, em que o cego via na hora. O Senhor orou por alguns enfermos que depois vieram a ser curados. Não foram nem curados na hora. Bom, Jesus podia fazer. Jesus podia fazer, irmãos, para aumentar a fé deles. Mesmo sem fé, irmãos, Deus pode fazer na nossa vida. Deus não depende da nossa fé para fazer milagres. Mas a nossa fé movimenta o mundo espiritual e faz, irmãos, que o Senhor, irmãos, dê ordem a nosso respeito. Irmãos, o Senhor altera uma decisão que ele já tinha tomado pela nossa fé. Quer um exemplo disso? Jonas e os ninivitas. O Senhor falou o quê? Vai lá, Jonas, e manda mensagem para eles que eu vou destruir eles. Quando eles ouviram a mensagem, irmãos, o que aconteceu? Se arrependeram. O Senhor voltou atrás da decisão. E o próprio Deus disse, se eu mandar uma maldição para alguém e essa pessoa se arrependeu uma cidade, eu retiro. E nós muitas das vezes batemos no peito. Eu não volto atrás. O que eu falei está dito. Deus voltou atrás, irmãos. Jesus voltou atrás. Aonde, irmão Tiago? Quando a grega lá foi buscar dele, lá ele estava com os seus. E ela foi buscar lá, irmãos, uma libertação. Jesus falou, não convém que eu deixe os domésticos e venha atender os cachorrinhos. Ela falou, até os cachorrinhos comem das migalhas que caem da mesa. Aquela palavra, irmãos, fez Jesus dar para ela uma benção. O que ela estava buscando. A fé, irmãos, é o firme fundamento. Quando um filho confia no pai, irmãos, o pai, irmãos, ele desbrava mundos para dar o melhor para o filho.
Quando uma esposa confia no esposo, o esposo desbrava o mundo para dar para sua esposa. Por isso que sem admiração, submissão, não há casamento que perdure. Portanto, hoje o Senhor dá para nós, irmãos, a chave das nossas provações. O Senhor entrega para nós, irmãos, o que nós devemos para melhorarmos a nossa vida pregressa no dia a dia e melhorar espiritualmente. Então aqui ele não pôde, não é que ele não pôde, irmãos, que ele ficou preso. É porque o Senhor, irmãos, ele não quer fazer milagres para nós, para que nós venhamos a ter fé. Ele quer que através da nossa fé, nós alcançamos os milagres. O Senhor fez alguns milagres para que alguns crescem? Fez, irmãos. Mas isso, irmãos, não é, irmãos, a forma com que ele procede. Primeiro você crê e depois você é salvo. Confesse a sua fé e depois o Senhor começa a operar na sua vida. Como foi com Abraão? O Senhor falou para Abraão, olha, sai do meio desse seu parente idólatra aí e vai para uma terra que eu vou te mandar. Não falou nem onde era. E Abraão foi. E por causa dele ter ido, irmão, o Senhor fez uma aliança com o povo. E falou, da tua descendência eu vou citar a minha nação, o meu povo. Você está entendendo, irmãos? E Abraão, irmãos, ele foi justificado pela fé. Pela fé ele creu em Deus, ele não, irmãos, falou, Senhor, mas para onde que nós vamos? Mas, Senhor, eu vou para aquele lugar lá é ruim, é feio, aquela casa lá tá velha. Ele foi morar, irmãos, nas montanhas, não tinha nem casa lá. Teve que construir as tendas nas montanhas. Aonde não tinha nem pasto, irmãos, para os seus animais. Mas ali o Senhor prosperou a vida dele. A nossa fé com Deus, irmãos, ela tem que ser inabalável. O Senhor está te tocando para você sair do lugar que você está, irmãos, saia. Se você não está, irmãos, feliz, teu coração não pulsa por aquele lugar, é para que você já não pertence a esse lugar. O Senhor já te está mandando ir para outro lugar. Você não precisa buscar a palavra nem resposta de ninguém. O Senhor fala diretamente contigo. Então o Senhor aqui no versículo 6, Jesus admirou-se da incredulidade deles. Contudo, percorria as aldeias circunvizinhas a ensinar. Então Jesus, irmãos, continuou ali naquela região. Mas ele ficou triste, irmãos, pela incredulidade. Admirou. Nossa, só porque eu nasci no meio de vocês, vocês não creem em mim? O Senhor ficou admirado. E isso é normal, irmãos. É muito normal. Às vezes nós não vamos ser valorizados no meio da nossa parentela, no meio da nossa família. E a gente se admira. Mas o Senhor nos consola, irmãos, para nós fazermos a sua obra. Porque o próprio Senhor Jesus, irmão, o seu povo não creu nele, foi os judeus. Mas o Senhor preparou um povo muito maior do que os judeus, que somos nós hoje, que creram na sua palavra. E olha que Jesus cumpriu todas as profecias, irmãos. Todas as profecias cumpriram em Jesus. Então, irmãos, o Senhor vem hoje abrindo um pouco os nossos olhos. Abrindo um pouco os nossos olhos, irmãos. Vamos dar apoio aos nossos familiares, vamos dar apoio à nossa casa, primeiramente os nossos. Irmãos, vamos dar suporte uns aos outros, irmãos. Porque você admira outro e não admira o da tua casa, porque você não conhece a vida dos outros intimamente. Porque se você conhecer, você vai ver o que você tem em casa é melhor do que está lá fora. É sempre a nossa grama, irmãos, a do vizinho é sempre mais verde, bem mais cuidada. Nós não damos valor na casa que nós temos, na cidade que o Senhor nos põe. Sempre o dos outros é melhor, irmãos. O carro do outro é melhor. Não é assim, irmãos? Os filhos dos outros são mais bonitos, mais educados. No que você está trabalhando para a melhoria do teu lar, da tua família, do teu casamento, dos teus filhos? Essa é a pergunta que o Senhor te faz hoje. Em vez de ficar admirando apenas, irmãos, o que faz, faça você também. Mas é muito fácil nós jogarmos a culpa de todas as nossas fracassos nos outros. E o homem faz isso desde o começo. Não, Senhor, foi a mulher que tu me deste. Ela que me enganou. Mulher, por que eu fizeste? Não, Senhor, foi a serpente. Por que Davi era o homem segundo o coração de Deus?
que quando ele foi confrontado de ter tomado Betseba como sua esposa e mandado matar Urias para encobrir, para não ser apedrejada e ele talvez não ser destituído do rei, não dar escândalo. Quando ele foi confrontado, ele bateu no peito e falou: Senhor, pode mandar em mim o castigo, porque eu pequei. Tenha misericórdia de mim. É isso, irmão. O Senhor só quer isso de nós. Alguma vez o Senhor Jesus falou que se nós estivéssemos nele, nós não ia mais pecar, irmãos? Não. Ele falou: vocês vão continuar pecando, só que agora eu sou o intercessor de vocês. Eu advogo por vocês. Vocês vão dobrar o joelho e vai ser: Senhor, me perdoa. Me perdoa, eu sou fraco. Me perdoa, me melhora, Senhor. Te peço em nome de Jesus Cristo, porque eu não sou digno nem de subir na tua presença. Mas aquele que me dignifica, que cobre os meus pecados. Quando não existia Cristo, irmãos, teria que sacrificar um animal para cobrir os pecados. Hoje nós já temos o Cordeiro. Não precisamos mais de animal. O sacrifício já é eterno. É suficiente. Então nós não podemos se achegar a Deus, irmão, nem com as nossas obras. Irmão. Por que os homens não viam a face de Deus, irmãos? Porque todo pecador que visse a face de Deus morria. Nem Moisés viu a face de Deus, irmãos. O Senhor apareceu para ele nas costas. Eu vou passar nas tuas costas, Moisés. Mas Deus se revelou para nós, irmãos. O nome dele é Jesus Cristo. Ele se revelou face a face. Nós não podíamos chegar no santuário de Deus e olhar para a sua face. Mas ele desceu na nossa vergonha. Por que ele desceu na nossa vergonha? Ele desceu na terra em que nós, representado por Adão, fizemos maldita e pecadora. Ele desceu, ele se rebaixou e veio até nós. Nós não podíamos chegar até ele, mas ele se rebaixou e mostrou a sua face para nós. E é através dessa face, deste nome, dos seus ensinamentos, é que nós vamos poder se achegar a Deus de novo. Está entendendo, irmãos? É impossível. Você pode ser, irmãos, aos olhos dos outros, a pessoa mais santa do mundo. É impossível as tuas obras te salvarem. Porque a cada uma obra boa que você faz, milhares de maus pensamentos passaram na tua mente. A gente julga as pessoas pelo pensamento, irmãos. A gente julga a intenção das pessoas, irmãos, pelo pensamento. Esses somos nós. E isso começa desde quando? Desde a mocidade. Desde que a criança vai adquirindo uma consciência. Ela já julga o pai em pensamento. Ah, meu pai não sabe nada. Sabe o que é isso? É a semente adâmica dentro de nós. É o orgulho, irmãos. Quando nós não nos submetemos entre nós, é o orgulho que se destaca. Por isso que Jesus lavou os pés dos discípulos, para nos dar o exemplo. Aquele que serve é o maior. O orgulho, irmãos. Ah, eu mereço mais do que isso. Irmãos, se Deus fosse dar para nós o que nós merecíamos, irmãos, ele nos fulminava na hora. Ele falou para Adão: não come. Adão comeu. Se ele não fosse um Deus misericordioso, irmãos, ele acabava ali e fazia tudo de novo. Ele criava um ser, irmãos, como os anjos. Os anjos não têm livre-arbítrio. Apesar que tem, né, irmãos? Porque eles decidiram pecar. Mas o livre-arbítrio, irmãos, é obedecer a palavra de Deus. Por isso eles estão no céu. Nós temos o livre-arbítrio, mas o livre-arbítrio, irmãos, bom é aquele que nós fazemos uso para obedecer ao Senhor. Porque o livre-arbítrio do mal, irmãos, quando nós agimos pelas coisas más, ele nos leva à perdição. Mas o Senhor não criou seres, irmãos, robotizados, programados, pré-programados. Se fosse assim, os anjos não cairiam do céu, irmãos, os que seguiram a Lúcifer. Se fosse assim, nós não seríamos condenados. Como pode um ser, irmãos, criar um ser programado para a condenação? Se Deus fizer isso, irmãos, ele é o pior dos seres. Pior do que nós mesmos. Não, irmãos, Deus dá dois caminhos. Eis que a palavra fala: eis que ponho dois caminhos à vossa frente. E nós temos dois caminhos, irmãos. Seguir a natureza do pecado. E nenhum pecador verá a face de Deus. Presta atenção no que a palavra vai dizer. Nenhum pecador verá a face de Deus. Ah, então nós somos pecadores, irmão Tiago. Nós não somos pecadores. Quem está em Cristo não é pecador.
Não é pecador. Nós cometemos pecado, mas somos justificados por Cristo. Se nós somos justificados por Cristo, já não temos mais o título de pecador. Cometemos pecado, mas não temos o título de pecador. Porque nenhum pecador verá a face de Deus. Deus não se manifesta para você se você for um pecador. Sem Cristo não há manifestação de Deus com o homem. Você pode ser da religião que você quiser. Sem Cristo não há manifestação de Deus com o homem. Por isso que todas as religiões, irmãos, elas trabalham para o homem chegar no conhecimento. Nós nunca vamos chegar no conhecimento, irmãos. É Cristo o nosso conhecimento. E é Cristo que vai modelando a sua mente, que é o Espírito Santo em nós, diariamente. Nós não temos condição. A nossa condição é Jesus Cristo. Isso é graça, irmãos. Isso é evangelho. Se a tua igreja diz que você vai chegar, vai levar... Não. Que as tuas obras te levam a Cristo, irmãos, isso é mentira. Isso é mentira. Cristianismo, irmãos, é diferente. Nenhuma religião é igual ao cristianismo. Por isso que ela é tão combatida. Por isso que ela é tão dividida. Nada é igual, irmãos. Todas as outras religiões, elas te trabalham numa evolução do homem em si mesmo. Nós somos modelados em Cristo. Cristo nos modela. Ele vive dentro de nós. Sua mente vive em nós. Ela chama Espírito Santo. E a mente de Cristo nos guia em toda a verdade. E quando nós, ainda com a natureza adâmica, entristecemos o Espírito Santo, nós oramos e pedimos: Senhor, me perdoa em nome de Jesus Cristo. E o Senhor vem, cobre-nos com o seu sangue e os nossos pecados são perdoados. Então, se os pecados são perdoados, eu não sou mais um pecador. Eu sou um assassino, certo? Mas se eu fui condenado e paguei pela minha pena, eu já não sou mais um assassino. A minha pena foi paga. Eu não sou mais. Portanto, aquele que pagou a sua pena já não é mais um assassino. Comete erro quem imputa o pecado. Quem imputa, irmãos, o crime já pago. Vocês estão entendendo, irmãos? Então, esse negócio de falar que nós somos pecadores, irmãos, é mentira. Se você é pecador, você não tem manifestação do Espírito Santo em ti. Você peca pela sua natureza, mas você é regenerado diariamente por Jesus Cristo. Então aqui a segunda parte. Então Jesus vendo, irmãos, que aquele povo ali era incrédulo, né, irmãos, ele resolveu ficar um pouco ali, na sua parentela, chamou os seus discípulos, aqui é o versículo 7, e chamou Jesus os 12 e passou a enviá-los, e falou: ó, vocês de 2 em 2, agora vocês vão aqui em toda a redondeza, e vocês vão pregar a palavra. E eu vou dar autoridade. E deu autoridade sobre eles, os espíritos imundos. Irmãos, nós temos autoridade sobre espíritos imundos. Outro dia eu falei aqui, irmãos, na palavra, na última, que nós temos, irmãos, autoridade. Nós lançamos edito, porque somos reis e sacerdotes. Que nenhum espírito vai entrar na nossa casa. Mas quando nós saímos da porta para fora, o espírito pega nós lá fora. Tá vendo que até para fazer edito você tem que saber. Então você fala assim hoje, a partir desta palavra: Senhor, não permito que nenhum espírito... Pode falar em voz alta. O edito tem que ser feito em voz alta para que os espíritos ouçam. Não permito que nenhum espírito entre na minha casa e nem na minha mente. Porque se você falar só na tua casa, quando você sai da porta para fora, ele te pega ali fora. E acontece, irmãos. Entra na nossa mente de uma maneira, irmãos, que nós não temos discernimento. Nós não sabemos discernir que espírito é ruim e que espírito é bom, se não for através das Escrituras. Por isso que nós temos que ter um conhecimento pleno da Escritura, para nós sabermos se aquele pensamento que vem na nossa mente é de Deus ou não. Então é vivendo e aprendendo, irmãos. O homem e a mulher de Deus, ele aprende. Não aprende porque um joga na cara. Não. Aprende. Quando sai de casa, Senhor, fala em voz alta, irmãos. Declama: nenhum espírito tem autoridade para entrar na minha casa e nem na minha mente. E se você, irmãos, estiver em Cristo, o edito é selado no céu, irmãos, vigia para que nenhum espírito entre na tua mente. Nós não podemos impedir que eles sobrevoem, que eles venham à nossa mente, mas nós podemos controlar que eles não dominem a nossa mente. É isso que a palavra fala.
E aí no versículo 8, então Jesus ordenou a eles que saíssem e deu autoridade, a mesma autoridade que Jesus deu aos seus discípulos, que depois viraram apóstolos, nós também temos, irmãos. Irmãos, não há diferença entre nós e os discípulos e apóstolos. O mesmo poder que Deus deu para ele, Deus deu para nós. A mesma missão que Deus deu para ele, Deus deu para nós. Ide anunciar o evangelho. Te dou autoridade em todos os espíritos. Expulsei, liberte, orem. Por que nós não estamos usando? Hoje nós somos os discípulos, irmãos. Quer dizer, hoje nós somos os apóstolos, né? Quando nós estamos já ensinando, porque somos apóstolos. Discípulo é o que aprende. Apóstolo é o enviado. Se hoje nós somos os apóstolos, o que está acontecendo conosco? Então hoje o Senhor reafirma, irmãos. Ele dá para nós autoridade sobre todos os espíritos imundos. Irmão, é você que tem autoridade sobre os espíritos. Não é os espíritos que tem sobre você não, viu? Então ordenou que nada levassem. Olha só o que Jesus falou para ele. E vocês, quando saírem para pregar o evangelho, não levem nada no caminho, exceto o bordão. O que é o bordão, irmãos? A vara do pastor. O bordão é a vara do pastor. É aquele que tem a ponta arqueada, que serve para puxar a ovelha para perto, que serve para afastar, irmãos, o lobo. Então, quando você for pregar esse caminho, leva só o bordão. Não leva nem pão. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Não leva nem a forge, que é a bolsa, e não leva nem dinheiro. Leva só a palavra de Deus, que é o cajado, irmãos. Que é o cajado que vai aproximar as ovelhas, a vara e o cajado. Leva só o bordão. Com o bordão, irmãos, quando você vê uma cobra, o que você faz com o bordão? Você dá com o cajado na cabeça dela, você mata ela. Quando a ovelha está querendo sair fora, você puxa ela para perto. Então hoje o Senhor entrega nas nossas mãos, irmãos. Ele já entregou já na tua vida há muito tempo. É que você esqueceu. Então o Senhor entrega na minha e na tua mão hoje, de todos que vão ouvir a palavra, o bordão. Não te preocupe. Se o Senhor está te mandando para um lugar, sendo o que vai comer, o que vai beber lá, não se preocupa. O Senhor proverá na sua vida. Aí aqui ele vem no 9. E ordenou para eles que fossem calçados de sandálias e que não usassem 2 túnicas. Ou seja, irmãos, roupa simples, humilde, né, irmãos? Uma túnica só, uma só vestimenta, uma só palavra, um só evangelho, o seu sim sendo sim e o seu não sendo não. É isso que o Senhor quer dizer para eles. E recomendou-lhes, quando entrares em alguma casa, permanecei ali até que você retire. O que o Senhor está dizendo? Quando você entrar numa cidade, procura alguém que já conhece, algum irmão. E quando você ficar naquela cidade, fica só na casa desse irmão. Não fica indo de casa em casa. Tá? Porque você não sabe os espíritos que estão lá, você não sabe as armadilhas que vão ser preparadas. Fique na casa de quem tem confiança, de quem tem o mesmo espírito. É isso que o Senhor está falando. Então você fica ali naquela casa até você sair daquela cidade. E se em algum lugar ninguém receber vocês naquela cidade, ao sair dali, você bate o pó do seu pé. Ou seja, ali você não volta mais. A palavra de Deus foi rejeitada ali. Se você é um homem de Deus e a tua estadia foi rejeitada no lugar, bata o teu pé. Em outra parte diz, o Senhor vai ter mais piedade de Sodoma e Gomorra no julgamento do que daquela cidade que rejeitou a palavra. Se você for numa casa, irmãos, e a pessoa fechar a porta para o evangelho, não haja em contenda. O Senhor fala, se despeça daquela casa e não volte mais, bata o pó. Que nem, irmãos, que nenhum espírito que tinha naquela casa entre com você, ou saia com você. Bata o pó. Tá bom? É o que o Senhor manda falar aqui. E aqui, irmãos, ó, se em algum lugar não vos receberes, nem ouvires ao sair dali, sacudi o pó dos vossos pés em testemunho contra eles. E saindo eles, pregavam ao povo que se arrependesse. Então os discípulos, ouvindo essas instruções de Jesus, já saíram para pregar. Irmãos, aqui está bem claro o que é evangelho.
O que os discípulos que saíram da presença de Jesus depois da instrução fizeram, Michele? Lê aí. Versículo 12. Então saíram eles. Pregavam o quê? Arrependimento. Evangelho é arrependimento, irmãos. Não é o Senhor vai te dar, o Senhor vai abençoar, o Senhor vai te pôr de cabeça, você é o centro do Evangelho. Evangelho é arrependimento. Arrependei-vos diariamente, até nós aceitarmos a Cristo, e arrependei-vos dos seus pecados, e deixe que o fortalecimento do Espírito Santo cresça dentro de você. Evangelho é arrependimento, é confronto diário, é o confronto da tua natureza adâmica. Isso é evangelho, irmãos. E aí no 19, como eles estavam pregando a palavra sincera, sabe por que a tua igreja já não tem mais isso, irmãos? Você ora, Senhor não liberta? Sabe por que na tua igreja, irmãos, já não manifesta demônio? Porque o evangelho que você está pregando está em conformidade com o inferno. Porque aqui, irmãos, quando os discípulos pregavam, irmãos, o arrependimento, o que aconteceu com eles no último versículo aqui? O que aconteceu? Eles expeliam muitos demônios. Ou seja, quando havia pregação dos discípulos, os demônios se manifestavam nas pessoas e eram expulsos. Você entendeu, meu irmão? E curavam numerosos enfermos, ungindo com óleo. Você entendeu porque na tua igreja já não tem mais isso? Porque o evangelho que está lá não é evangelho de Cristo. Porque já não se espelhe mais demônios, o demônio não se manifesta para ser expulso. Eles estão confortáveis lá dentro. Curavam numerosos enfermos. Irmão, se você é um homem e uma mulher de Deus, aonde você passar, você como discípulo do Senhor, apóstolo de Cristo, tem que haver maravilha. Aonde você está, o demônio tem que fugir, irmãos. Aonde você entrar, a luz incomoda as trevas. Os demônios já se manifestam. Às vezes não precisa falar nada, irmão. Por isso você é perseguido. Irmão, quando eu vendia joia, irmãos, teve um tempo da minha vida lá em Boston que eu vendia joia. Irmãos, todo lugar que eu entrava, irmãos, o Senhor me dava o discernimento do Espírito. O Espírito já se manifestava. Todo lugar, irmãos. Todo lugar que você entra, o espírito mal vai se manifestar. Por isso que Jesus falou, irmãos, que nós vamos ser perseguidos pelo Evangelho. Você está sendo perseguido pelo Evangelho? Se você não está perseguindo, você tem coisa errada aí. Porque o Evangelho, irmãos, ele, irmãos, deixa as trevas alvoroçadas. Irmãos, o demônio não consegue nem com a tua presença se o Evangelho estiver em ti. Se você for luz, irmão, as trevas se dissipam aonde for que você passa. Se eu pegar tudo aqui em casa, deixar tudo mãos na noite, desligar todas as luzes, fica escuro, não fica, Noah? Mas e se eu pegar um candle aceso? O que vai acontecer? Onde eu tiver vai ter o quê? Luz. Se eu ligar uma lanterninha onde eu tiver, onde eu for, onde que vai ter? E quando você vai no banheiro, seu quarto está escuro e o banheiro está escuro, o que você tem que ligar para ir no banheiro? Luz, irmãos. A luz de Jesus Cristo tem que estar na nossa cabeça. E isso vai haver conflito, porque as trevas querem resistir à luz. Mas não há resistência, irmãos. Quando a luz, irmãos, se acende, não existe trevas, existe falta de luz. Outro dia alguém me perguntou lá no meu canal, quer dizer então que Deus não está em todo lugar, Ele não é onisciente? Deus está em tudo, irmãos. Nem tudo está em Deus. Mas quando você rejeita a luz, você vê as trevas. O homem rejeitou a luz do mundo. Os judeus rejeitaram a luz do mundo. E até hoje eles buscam a luz, irmãos, esperam pelo Messias, que já cumpriu, não vai voltar, irmãos. Vai voltar quando Cristo voltar, e quem crê nele. Nós estamos esperando a volta de Jesus faz 2000 e poucos anos. Os judeus estão esperando a vinda do Messias dele já faz, quase 5000. E o Messias veio, cumpriu todas as profecias, e eles não entenderam. E aí o Senhor transpassou deles, irmãos. Amplificou a herança para todos aqueles que pela fé enxergaram Jesus como luz do mundo. Por isso que Jesus vem falando aqui. Mas lá na minha terra,
Ninguém enxergou. Nem os nazarenos e nem em Jerusalém. Por isso que Jesus, irmãos, quando estava descendo ali, irmãos, na semana que foi crucificado, quando ele foi subir, porque não se falava descer a Jerusalém, sempre subir. Ele olhou assim, irmãos, lá do alto e falou: ah, Jerusalém, quanto tempo, quanto que eu vos quis colocar vocês debaixo das minhas asas, como a galinha protege os seus pintinhos, mas vocês me rejeitaram. Hoje, irmãos, para terminar esta palavra, o Senhor manda te dizer: enxergue as pedras preciosas que estão no nosso meio, no vosso meio. Veja a tua esposa como uma pedra preciosa, veja o teu esposo como pedra preciosa, veja os teus filhos como pedra preciosa. Eles podem estar ainda no estado bruto, mas o Espírito Santo vai lapidando eles diariamente. Portanto, irmãos, a obra não é nossa, nós não conseguimos enxergar a joia já pronta. Mas o Senhor é aquele que enxerga a joia, porque Ele conhece o intuito, Ele conhece o que Ele plantou dentro de nós. Irmão e irmã, nós somos maus, mas através de Cristo se acende uma luz dentro de nós. Esta é a palavra que o Senhor nos tem dado nesta manhã. Deus seja louvado. Amém. Glória a Jesus.